eu sou Edivaldo Nascimento e esse aqui é o canal Vamos Focar. Estou aqui para a gravação de mais uma videoaula e a primeira videoaula de 2019, hein? Se prepara aí porque o bicho vai pegar! Então, a gente precisa analisar o conceito de metabolismo. Por quê? Porque o metabolismo é a força que rege a vida. Então, o metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações que interagem as substâncias orgânicas e inorgânicas, caracterizando ou promovendo o aparecimento da vida. Agora, quando a gente para analisar o conceito de metabolismo, a gente precisa entender que cada ser vivo apresenta uma linha de adaptação diferente, ou um conjunto de características que garante esse processo de adaptação. E esse conjunto de características que garante o processo de adaptação, eu vou chamar justamente de homeostase, tá? Que nada mais é do que o equilíbrio que ocorre promovendo o aparecimento das funções vitais. E aí, esse equilíbrio eu chamo justamente de homeostase. Ora, a homeostase, ela garante o processo de adaptação do ser vivo ao meio. Por quê? Porque quando a gente usa o termo equilíbrio, essa palavra equilíbrio, ela lembra algo que ocorre de forma retilínea. E a vida não acontece de forma retilínea. A vida, ela acontece de acordo com as características adaptativas do meio. Então, cada ser vivo se adapta de acordo com cada fator ambiental. E todos os seres vivos são constituídos basicamente pelos mesmos grupos substanciais, ou seja, as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas são os glicídios ou carboidratos, os lipídios ou gorduras, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. As substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais. A água, ela está presente em maior quantidade, de um modo geral, em todos os grupos de seres vivos, certo? Então, a gente vai encontrar aí de 65% a 99% de água presente nos seres vivos, tá? A gente só encontra a diferençazinha em alguns tipos de sementes, né? As sementes apresentam em torno de 1 a 5% de água, né? Mas aí é um tipo de vida que nós dizemos que está em vida latente. A interação dessas substâncias orgânicas com as inorgânicas caracteriza o que nós chamamos de metabolismo, né? E o equilíbrio que caracteriza cada tipo de ser vivo, a gente vai chamar de homeostase, como eu já falei lá no início, ok? Só que o metabolismo, ele pode ser de construção, tá certo? Que nós chamamos de anabolismo, ou o metabolismo pode ser de quebra, que nós chamamos de catabolismo. De um modo geral, quando eu paro para analisar cada tipo de substância que compõe os grupos substanciais, como por exemplo os carboidratos, os açúcares, automaticamente a gente percebe que a função geral dos açúcares, além da função estrutural, mas também é o processo de produção de energia. Os seres vivos usam os açúcares, usam os carboidratos para a produção de energia. Beleza? E a finalidade dessa produção de energia, por exemplo, a molécula de glicose é o tipo de carboidrato utilizado pelos seres vivos para a produção de energia direta. E a molécula de glicose ela é quebrada, a sua quebra libera energia e essa energia é armazenada em forma de moléculas de ATPs, ok? E a nossa célula, ela usa justamente esse ATP como fonte de energia para funcionamento ou metabolismo próprio. Nós também temos os lipídios, as gorduras, que têm função estrutural, mas também têm função secundária no processo de produção de energia. Nós, animais, por exemplo, armazenamos gordura, não somente com a finalidade estrutural, né, ou com a finalidade de proteção mecânica, mas também com a finalidade de reserva secundária de energia. Depois nós temos as proteínas, que exercem função primordial, tá? Em meio intracelular no nosso corpo, porque as proteínas elas são produzidas a partir das informações que são oriundas do DNA. Depois nós temos as vitaminas, que vão atuar com função reguladora ou mediadora. E nós temos os ácidos nucleicos, que são o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o
RNA, que é o ácido ribonucleico, que vão atuar controlando o funcionamento do metabolismo celular a partir do controle da síntese de proteínas. A água e os sais minerais. Bem, a água e os sais minerais são o que nós chamamos de substâncias inorgânicas. A água é fundamental para que as moléculas reajam entre si, né, as substâncias, e garantam, na realidade, o aparecimento das funções vitais ou da vida. E os sais minerais? Bem, os sais minerais, se liga aí, os sais minerais, eles simplesmente compõem tudo que existe no planeta. Não somente os fatores abióticos, mas também os fatores bióticos, ou seja, nós, seres vivos. Fica ligado aí, beleza? Então, galera, essa foi aí uma revisão geral do tema bioquímica, focando o conceito de metabolismo dos dois grupos substanciais, substâncias orgânicas e inorgânicas, e de cada tipo de substância, beleza? Dica é demais para você. Fica ligado na distribuição das substâncias orgânicas e inorgânicas. Ou seja, a água está presente em 70% em meio intracelular. Depois são as proteínas, 15%. Depois os glicídios, 3%. Depois os lipídios, 7%. Depois as vitaminas, em torno de 2%. Ácidos nucleicos, em torno de 2%. E os sais minerais, em torno de 1%. Ok? Não esquece essa dica, porque os vestibulares do Brasil gostam de cobrar essa informação. Minhas redes sociais estão aqui, fica ligado aí, vai lá no meu Instagram que eu posto dicas diferentes todos os dias para você. Valeu, galera, show de bola!